Vamos, antes de nós começarmos a Paraxá, vamos falar um pouquinho sobre a obra. Nós temos irmãos, inclusive falar para a Neusimar, nos Estados Unidos, que nós já recebemos a encomenda que vocês mandaram. E Rogério providenciará os outros detalhes. Nós vamos ver algumas fotos que eu gostaria de colocar para eles, para as pessoas que estão na internet conosco, que eles nos mandam ajuda, Dudu, mas eles não sabem o que nós estamos fazendo, Anderson, com esses recursos. Então, você vê ali, ó, mostrando para eles, o irmão Alberto fez um apanhado de fotos, é o portão da entrada da rua Dom Fernando. Porque hoje já está aberto essa muralha que a associação fez ali, e nós já estamos com esse portão e mais outra porta de vidro, e a escada está toda acesa, muito bonito, irmãos. O irmão Alberto, acho que tem algumas fotos dela depois. Pode passar mais rápido? Aí é a escada. É difícil de reconhecer, né, Francisco? Irmãos da internet, está vendo? Lá é aquele portão, lá na entrada que você viu ele aqui do lado, né? Aqui é a escada. Hoje ela está muito bonita, né? Irmão Alberto vai colocá-la. Aí daí o casarão, ainda com telhado, né? O muro de arrimo ali do deck, né? Que agora nós temos esse muro de arrimo, se tornou o subsolo, que o irmão Alberto fotografou também, para mostrar para eles, o subsolo do deck. Um outro ângulo do casarão. Aqui, estão bem antigas essas fotos, né, irmão Alberto? Pode ir, irmão Alberto. Que é isso, irmão Alberto? A entrada, nem reconheci. A entrada pela Adão Benezar, pela Rua do Francisco. Meu Deus, mas a gente nem conhece, né, Aristé? Olha bem, é muito lindo, irmãos, vocês que estão na internet, olha só o estado do telhado, ó, como era. Tudo muito, muito ruim. Aí é o subsolo da casa também, né? Um subsolo aí, né? E aqui são os balaústres, está vendo? Que, olha, vocês precisam ver a construção dos balaústres. Balaústres são essas pecinhas aqui que estão todas praticamente quebradas. Então, nós fizemos um molde em fibra, o Roberto fez. E o comando dessa obra é com o Manuel. Vocês precisam ver, já fizeram 12 balaústres. Hein? Mas está perfeito, vocês precisam ver. Isso aí é eles trabalhando com as próprias mãos deles no domingo e construindo os balaús. Ô, Célia, eles têm que fazer uns 400 desses para unir, para virar 200. É duas partes, né, que se une. A metade tem que ser 50. Quando começa a mexer e a quebrar tudo e a cair, tem a outra varanda toda para fazer. Aqui naquela sala onde nós estamos orando, ó. Ali, ontem seu Denilson arrancou um pouco daquele reboco que eu pedi. Seu Denilson é o ajudante lá da obra. Ali, ó, é a descida que entra por trás na casa. Entrando na casa por trás. É bem... Aí... É Adão Benezar, Isso ali, ó, já está com portão de correr, todo bem bonito. Depois... mas tem que explicar o que é, né? Que nem eu estou lembrando. Olha que coisa linda que tem na pedra, olha. Tem um lâmide na pedra. Olha, esse lâmide vai ser conservado por nós. Não fomos nós que fizemos, porque a casa é cheia de simbolismo, porque toda a sua arquitetura é judaica. Aqui, ó, nós temos Yom Kippur, quando nós... Não? Yom Kippur, no jubileu. Tocando chofar para jubileu, foi Yom Kippur.
Foi Yom Kippur, sim. Tá vendo? O ano do jubileu, ó. Aí nós estávamos todos ali, ó. Mas assim, bem... Essa entrada já estava melhor um pouquinho, né? Agora já assinando, o irmão Alberto foi assinando a escritura com o presidente da Associação dos Funcionários Públicos, é o Almir, ó. Então, Almir assinando, Roberto, Léo, aí finalizaram ali a assinatura da compra. Tá assim, tudo bem, pode passar mais rápido, irmão Alberto. Aí, ó, é nossa sala que nós estamos orando agora. Agora aqui já está com piso, ó. Olha lá, de laje, tá vendo? A laje. Já está bem melhor. A gente tem onde se abrigar da chuva, né? Que trabalho é? Aonde é? Aonde que é esse pedaço? Lá embaixo no jardim? Bem no início mesmo. Não tinha o deck ainda. Ó, todos trabalhando no domingo. Irmãos, tem tarefas lá que são só nossas. Só nossas, verdadeiramente. Jorge? A escada, ali é a escadaria, ó, que hoje vocês vão com portão no lugar, com corrimão no lugar, com toda a iluminação dela. Ela ficou bem suntuosa mesmo, o Alberto vai mostrar. Isso aí sou eu fiscalizando a obra, irmãos. Olha lá, cara. Quem aguenta? Passou semestre de obra, Carlinhos. Ali, ó. A Luciana, olha, Léo, olha ali. Ali eles estão arrumando uma lajota que nós compramos a mais e estão guardando, ó. Esse aí é o Anderson Artwick Leonardo, doutor Leonardo. Ali Felipe, olha lá, carregando pedra, irmãos, lá carrega pedra. Olha os fiscais da obra, olha lá, Luzia, que leva o café deles todo dia, e o almoço, só a graça, né? Aí, a obra, irmãos, é uma coisa muito, muito interessante mesmo, como ela fala ao nosso coração. Ali está o Manuel também, eles estão fazendo o que ali? Carregando lajota. Nós teremos um trabalho de descarregar todo o caminhão de telha. Se não me engano, é no outro domingo, né, Roberto? Eles vão pedir as telhas para vir. Aí nós que vamos descarregar, porque aproveita o domingo. Pouquinho, 6.000 telhas, né? 5.000? Mas aí os jovens da congregação e os varões nós vamos fazer uma... exatamente. Ao deck? Não. Aqui, ó, tá, já o deck, deixando as mangueiras lá, ó, saindo. Tá lindo agora, irmãos, lá embaixo do deck já tá bonito. Ali já tá sem o telhado o casarão, né? Sem o telhado, sem as janelas, mas olha o estado dele. Muito, muito. Ó, já é outro ângulo, né? Muitas. Prioridade por causa do piso do casarão, olha. Tudo comido de cupim, tudo destruído. Eu sei que vocês conhecem isso, mas o nosso pessoal da internet precisa ver, né? O nosso trabalho. Ali, ó, já está terminando de tirar as últimas madeiras do telhado, que foi o período mais perigoso da obra. Ainda tinha divisão dentro da casa, na parte de cima, onde nós vamos reunir. Olha a escada. Aquela escada que vocês viram, olha ela pronta aí. A porta de vidro, ó, que dá lá para Dom Fernando. Olha aí, outro ângulo que você já está vendo, ó. Tá vendo? Já mudou bem a coisa. Aqui já está a parte de baixo do deck, nessa grade ali do lado. Vamos? Aí é parte do deck. Aqui já é a pedra fundamental no lugar. A pedra fundamental no lugar só está fechado ali, que nós vamos abrir só em maio, né?
Olha só o deck na frente. Que bonito que ficou. A escadaria toda de madeira do deck. E ali é o subsolo, onde vai abrigar a secretaria por esse período. Vai abrigar toda a cozinha e também todo o material dos levitas. Vai ficar tudo no deck. Aqui é o jardim. Ó, aqui já está até gramado nessa área da escada. Olha dentro do deck, que bonito, ó. Ficou muito bom. A casinha de passarinho, olha bem, já está lá no lugar. Olha como já mudou o visual, né? Aí, aqui, ó, é hoje, quando você chegar lá, sem o telhado, com a laje, o piso todo pronto, já lavado uma parte do casarão. Olha aqui à esquerda ali, tá vendo? Já foi lavado parte, já está bem. Ontem nós limpamos muito aí, tá mais limpo ainda, bem organizado. A congregação entrará na casa só com o piso, só com o concreto e o telhado. Quando nós estivermos lá, que vai colocar o piso. Aí é o deck, né, o irmão Alberto fotografou de cima. O portão da garagem que a gente nem reconhecia, ó, Peladão Benezar. Amanhã nós precisamos das equipes lá trabalhando. Olha, como já mudou. Olha o espaço bom da congregação por dentro. São 200 e tantos metros. Aqui nós temos 100 metros. 130, não sei, 100 ou 130. Embaixo, no subsolo lá da casa, ó, que eles estão removendo um pouco tirando 2 degraus ali para ficar em altura normal. Então, dentro da casa ainda tem, dentro do casarão, Agora nós estamos trabalhando para entrar no casarão, porque o terreno a gente já está quase com registro à mão. Os balaústres do Manuel, olha só. Ó bem que coisa, que obra de arte, tá vendo, pastora Célia? Ela está aí. Olha que obra de arte. E sem falar no trabalho de Carlinhos, sem cessar nos assistindo lá, Samuel incansavelmente colocando iluminação. Essa semana as árvores estarão iluminadas, e com as suas equipes trabalhando. E Jorge também. Jorge está bem feliz, porque ele resolveu um problema de enfermidade. Olha aí. O Alberto já está mostrando iluminada a escada, né? Já está bem diferente. Aí, a parte onde os muros já terminaram ali, estamos trabalhando a outra área. Ó, à noite, vê, não parece coisa de revista? Olha bem, viu, Samuel? Aonde que está ele? Aí, viu? Viu como ficou bonito? À noite, Ritona, olha bem, não parece aquela escada não, gente. Olha bem. Agora já está com o corrimão. Tá bem mesmo. Quando nós formos para lá, nós vamos fazer uso dessa escada. Aí é ela futuramente pronta, né? Com os balaúços de Manel todos no lugar. Todos. Fábio com a sua equipe, que Fábio vai para lá. Amanhã, Fábio, não sei se você pode. Você pode amanhã? Nós precisamos de retirar as telhas que estão, que nós temos que remover o barraco lá para cima e retirar aquelas telhas ali, preparar o ambiente para receber as outras telhas, que as telhas que nós temos lá são do casarão. Então, não sei se amanhã vai lavá-las já. Mas tem que fazer uma triagem lá no meio delas, tem muita telha quebrada. Aí precisa de uma equipe com o Fábio, a equipe do Manuel trabalhando, do Roberto, vai ter a sua lá na lavagem. Todas as equipes do Léo, do Roberto, deles todos trabalhando. Até o Carlinhos estava lá do lado pesquisando o negócio da massa. Fizeram 3 errados, né, Carlinhos? Mas até acertar, aí o balaúço está, ó. Maravilhoso. Então, amanhã tem mais trabalho. Eu gostaria que vocês que vão trabalhar, quem puder, eu preciso de 6 garrafas de refrigerante para lá, que vocês tomam muito líquido lá, não é verdade? Então, me ajude. Leva uma garrafa, outro leva outra. Guaraná, Coca-Cola e Sprite, que tem limão, né? Para matar a sede. Vamos trabalhar, né? Então, amanhã tem trabalho normal lá na Beit. Tá bom?
que nós vamos participar de tudo isso. Precisa ver, Silvia, eles estão trabalhando como pedreiro, meu trabalho pesado. Mas precisa, porque Deus, quando levantou o Bezalel e a Oliabe, em Êxodo, no capítulo 31, nós temos. O Eterno ungiu os seus filhos com o espírito de conhecimento e de preparar toda a obra de artífice, de artista. Não é verdade? Então, que ele vista vocês também de toda a sabedoria, de toda o Espírito do Eterno, para que nós possamos edificar a casa e irmos para lá. Irmãos, uma coisa vocês precisam ter consciência. Nós vamos para um lugar onde você não tem esse conforto desse ar refrigerado, por enquanto não. Porque temos que fazer a subestação primeiro, para depois termos o ar refrigerado lá do templo e de dentro das salas. Então, nós vamos pegar um pedaço do verão intenso. Março é verão ainda bem forte aqui. Então, nós não teremos. Mas lá tem muitas janelas, muito, 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 venta muito. Eu acredito que vocês não vão sentir tanto calor assim. Outro detalhe, é você se adaptar ao ambiente onde você vai. O ambiente ainda tem poeira, o ambiente ainda tem paredes feias que precisam ser... A casa só é considerada pronta quando o seu reboco está todo no lugar. O reboco interno tem que remover todo, né, Carlinhos? Todo, para fazer outra vez. Nós não vamos com esse reboco pronto. Então, eu gostaria que os irmãos compreendessem isso. Não sei se iremos com o banheiro, que nós vamos agilizar para fazer um banheiro, ou se nós vamos usar o banheiro da obra. Durante a palavra, vocês vão entender por que nós precisamos ir embora. Nós precisamos ir embora daqui. Nosso tempo está terminando aqui. Eu ainda quis prolongar mais uns 15 dias e ninguém concorda comigo. Então, eu concordo com os irmãos que não querem, que não acham que não devem prolongar esse período para até 15 de março. Eles acham que até final de fevereiro nós temos que ir embora, 4 semanas só. Nós temos praticamente que nem contamos essa semana mais, né? Então, é muita coisa para fazer. Então, eu peço a colaboração de vocês. Se você não tem estrutura para ir para lá, principalmente as mães com os bebês, assistam em casa pela internet até que termine e você possa chegar lá. Porque eu sei que tem muita gente fresca. Sabe, pastora Célia? Eu vou falar português claro, sem polimento. Sem polimento. Tem muita gente fresca. Então, você fica em casa e ouça tudo pela internet. Quando nós terminarmos, você chega lá. E nós vamos te receber do mesmo jeito. Mas, se você for, você vai somar conosco, você vai ajudar, você vai se fazer presente, você vai adorar Elohim de Israel. Não é verdade? Que nos mandou ir para aquele lugar. Uma casa carregada de simbolismos espirituais, carregada... É muito mesmo, que nos faz entrar no jubileu ali. É muita coisa. Para nós, uma congregação tão insignificante, aos nossos olhos humanos, tão insignificante, né? Que o Eterno nos dê graça nessa paraxá Mispatim. Mispatim, julgamentos, vamos lá em Êxodo, no capítulo 21. Só vou fazer uma introdução, porque depois nós precisamos orar uns salmos, por causa de erros nossos mesmos e proteção do Eterno sobre nós. Ele começou a falar. Em Êxodo 24, nós temos aqui a conclusão desde o capítulo 19 até o capítulo 23 de Êxodo. Quando Elohim separa o povo, que vai falar ao povo, santifica o povo para poder dar a aliança, a Torá. Então, você está no capítulo 24, onde nós estamos concluindo essa questão. Moisés estava aqui acompanhado, no capítulo 19, Moisés está acompanhado de Arão somente, ele e Arão. Aqui no capítulo 24, você vai ver que ele está acompanhado, ele acrescenta com Moisés. Olha no versículo... Peraí, deixa eu achar aqui, aonde que está? Versículo 9. Olha aí, subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Ele não está só ele e Arão mais, mas 70 anciãos. E alguns jovens, olha no versículo 5. Olha aí. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel,
os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Por isso, Rita, que a questão era com jovens. Porque Satanás está tentando competir com Elohim, sei lá se a palavra competição é a correta, né? Moisés, olha o versículo 3 de Êxodo 24. Veio Moisés, relatou ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Eterno falou, nós faremos. Todas as palavras que Adonai fala, nós faremos. A palavra foi ordenada, e é agindo que nós vamos compreendê-la. A ordem é dada. Eu só vou compreender a ordem dada se eu agir. Ele disse, vai lá e compra aquele lugar. Mas nós só vamos compreender aquilo que ele ia fazer, que ele quer fazer depois que eu começar a agir. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Olha o versículo 7. Aqui, ó. Então ele toma o livro da aliança. Moisés começa a agir. E o leu ao povo e lhes disseram, tudo que o Eterno falou, nós obedeceremos. Então, quando você ouve uma ordem do Eterno, imediatamente tem uma ação. Tem que fazer alguma coisa. É porque ele vai fazer conhecer agora a Torá e todo o seu conteúdo dela. O povo vai se comprometer, mesmo sem saber o conteúdo da Torá. Ele vai se comprometer. Como nós nos comprometemos com aquele casarão caindo, não foi, Poliana, sem entender nada, agora nós entendemos. A mesma coisa, o povo obedece e eles disseram, tudo que o Eterno falou, nós faremos e obedeceremos. Mas eles não sabiam que estava escrito o conteúdo da Torá. Eles não tinham conhecimento. Israel pressupõe que vai obedecer pela fé, pela adesão que tem a Elohim. E por quem deu a Torá. Então não precisava saber o conteúdo, precisa saber quem mandou, né? Precisa saber quem ordenou. Ele vai se comprometer, Israel, em obedecer a Torá, porque ama Elohim. É aquela questão de hoje pela manhã. É o amor que vai mudar a situação. Porque é o amor que vai levar você e eu obedecemos a Elohim. É isso aí. Então eu preciso e você precisa, se não conhece o amor, dizer para o Eterno, eu preciso aprender a te amar, a desenvolver o amor. Como é que eu desenvolvo esse amor? Num relacionamento de oração. Moisés, olha as coisas que ele vai fazer imediatamente. Capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Primeira coisa que ele faz é erguer o altar. Primeira coisa que faz é erguer o altar para tomar posse da terra e declarar o amor a Elohim de Israel. Porque é no altar, é no sacrifício da manhã e da tarde que nós declaramos esse amor. É que nós aperfeiçoamos esse amor. É que nós trabalhamos esse amor para você obedecer como se fosse um autômato. Eu saio e obedeço, porque ele que me mandou é forte. Ele é a rocha, né? Cuja obra é perfeita. A segunda coisa que ele faz, ele vai escolher os jovens, no versículo 5. Ele escolhe os jovens, por quê? Porque Moisés pensa na geração jovem que vai confiar a responsabilidade do futuro. É os jovens. Por isso que o inimigo é astuto. Ele quer tomar os jovens para si e fazer o que ele tem feito com eles. Porque neles está o futuro. São nos jovens. Assim, a terceira coisa que ele faz, por isso que no versículo 5 ali, ele toma alguns jovens. Sobe ele, Arão, Nadab e Abiú, os anciãos de Israel e mais os jovens que vão dar continuidade ao futuro de Israel. São aqueles jovens. A terceira coisa que ele faz são os sacrifícios. Olha aí o versículo 5. Ele tomou os jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram os erguidos ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Os sacrifícios aqui vão manifestar, o sacrifício é feito onde? No altar. E o sacrifício vai fazer o quê? Vai manifestar o desejo de você e eu nos aproximarmos de Elohim. Por isso que o amor é desenvolvido.
o sacrifício oferecido agora no altar vai aproximar Elohim do seu povo. É isso que vai acontecer. Por isso que ele diz, eu virei ali e falarei contigo. Ali no sacrifício. E você e eu sentimos o desejo de compartilhar com quem nós amamos da intimidade dele. Assim é um casal. Como é que o casal compartilha da intimidade e demonstra o seu amor? O seu relacionamento íntimo. Então é a mesma coisa que você precisa e eu fazemos. Por isso que ele toma a providência de erguer o altar, separar os jovens, fazer os sacrifícios, e agora os sacrifícios. Agora a quarta coisa, ele vai selar a aliança. Olha aí, ó. No versículo, logo em seguida, então tomou Moisés a metade do sangue, no versículo 6, ó. Ele vai selar a aliança. Essa metade do sangue corresponde àquele sacrifício que Elohim mandou que Abraão fizesse no capítulo 15, no versículo 10 de Gênesis. Capítulo 15, versículo 10 de Gênesis, quando Abraão parte os animais. Por quê? Porque a aliança aqui é contraída com Abraão. Aqui e agora. Em ambos os casos, tanto lá como aqui agora, com a descendência de Abraão. Não é verdade? Ela é cortada ao meio em duas partes. Ela é selada pelo sangue. O sangue aqui, ó, versículo, tomou Moisés a metade do sangue, simbolizando as duas partes. O mesmo sacrifício feito lá com Abraão. Então, ela é selada pelo sangue, que é o símbolo de fonte de vida, de vital. É o sangue. Então, ele coloca em vasilhas, olha o versículo 6. E a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. As partes do animal, que nesse caso é o sangue, compõem um ser vivo. As pessoas que firmam aliança devem formar uma só entidade. Uma só pessoa. Quando você firma uma aliança, você se torna um só. O casal não se torna um só? Não. É a mesma coisa. Você e eu com Elohim. É isso que ele deseja de nós. Então, você vai estar atento aos males, às dores, às alegrias do seu companheiro. Os padres da Igreja Católica, os pastores, os líderes estão cansados de celebrar o casamento e dizer isso, não é? Sobre o que um vai compartilhar do outro, não é? Isso aí. As dores, os sofrimentos, as alegrias do compartilhar, da intimidade. Então, Moisés toma o sangue, versículo 8, ó. Aquele sangue o espargiu sobre o povo agora. Viu? A outra metade. Primeiro ele vai espargir esse sangue sobre o livro da aliança. Versículo 7. Ele tomou do livro da aliança, o leu ao povo e eles disseram. É mais embaixo, né? É o verso 8. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse, este é o sangue da aliança que o Eterno fez conosco no tocante a todas essas palavras. Está vendo? Todas essas palavras. E o povo, e essa expressão, ela não tem equivalente em nenhum dos rituais do Levítico, do livro do Levítico. Presta atenção que eu vou te falar. Essa aspersão sobre o povo não tem equivalente nenhuma nos sacrifícios do Levítico, do livro de Levítico. Por quê? Ela é estritamente reservada ao rito de consagração dos sacerdotes. Vamos ver? Êxodo 29, aqui mesmo. Ela é estritamente reservada à consagração dos sacerdotes. Olha aí para você ver. Porque você não encontra em lugar nenhum espargindo sangue sobre o povo. Aqui, ó. Aqui no versículo 20, olha. Se você olhar a consagração dos sacerdotes, todo o capítulo 29. Aí no versículo 20, degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar das suas mãos direitas e sobre o polegar dos seus pés direitos. O resto do sangue espargirá sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, sobre as suas
sobre as vestes dos seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as suas vestes dos filhos dos seus filhos com ele. Por que que isso acontece, dessa aspersão de sangue sobre o povo, que é feito apenas com os sacerdotes? Porque a nação inteira seria sacerdotal. Lembra o que diz no capítulo 19? Serás uma nação santa, reino sacerdotal. E Pedro vai lá no Novo Testamento e confirma isso. Por isso que ela é única aqui em Êxodo 24. E ela acontece só com os sacerdotes, porque a nação inteira vai ser tomada como sacerdotes, reino sacerdotal, reino santo, dedicado a Elohim, né? É isso aí. Elohim contrai 3 pactos com Israel. O primeiro no Monte Horebe, o segundo na planície de Moabe, você encontra isso no capítulo 29 de Deuteronômio, e o terceiro no Monte Gerizim, que é Deuteronômio 27 e 26. O primeiro foi rompido, o primeiro pacto do Horebe foi rompido com a adoração ao bezerro de ouro. Eu estou te falando, estou fazendo só uma introdução para entrar verdadeiramente naquilo que nós temos que fazer. Olha, presta atenção. Elohim contraiu 3 pactos com Israel. O primeiro, no Horebe, 40 dias depois de contrair o pacto, o povo pecou. Construiu o bezerro de ouro e se afastou de Elohim. Adoração aos ídolos, né? Ele foi rompido 40 dias depois. Olha se nós somos confiáveis. Presta atenção se nós somos confiáveis. Quando ele denuncia um pecado em nós, você deve dar razão a Elohim, mesmo que você não sabe onde aquele pecado está localizado dentro de você. Você não sabe ainda aonde ele está, mas você dê razão, porque se ele denunciou, porque ele é todo, ele é ele. Ele sabe o que faz. Então fala no microfone, meu amor. Davi fala... Davi, quando o profeta trouxe o julgamento dele, ele anunciou dessa forma, que o Eterno é puro quando falas e justo quando julga. Então você põe na sua boca as palavras de Davi. Viu? Ele é puro quando julga, né? Quando fala e justo quando julga. Ele é justo, ele vai fazer o melhor para você e para mim. Então, o que vai acontecer aqui? Esse pacto que foi quebrado, 40 dias depois, ele foi renovado na planície de Moabe, que é no capítulo 24, ali, praticamente na planície de Moabe, antes de entrar na terra prometida. É feito o pacto. Ele é renovado na planície de Moabe, e ele será definitivo. O terceiro traz os outros 2, a importância da noção de responsabilidade coletiva. E isso é que o Eterno tem, esse é um princípio bíblico, responsabilidade coletiva. Responsabilidade coletiva. Vamos ver, Deuteronômio capítulo 27, aqui você encontra a responsabilidade coletiva. Aqui, ó, o terceiro discurso de Moisés. Ele será definitivo, que concerne a fidelidade aos termos da aliança completados daquela aliança de Êxodo 24. O que? A responsabilidade de você ser fiel à Torá, isso que eu estou falando. É dessa congregação ser fiel à Torá. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você diz, Eterno, se eu não entendi o que a pastora Santa está falando, abre os meus ouvidos e faça-me enxergar com os meus olhos o que ela está falando. Eles se comprometem mutuamente em fazer respeitar a Torá e em perseguir todos os violadores da Torá. Fazer cumprir a Torá, respeitar a Torá e perseguir os violadores do pacto. Aí você já sabe que é justiça. Não é? Esse compromisso vai valer para nós e vai valer para outros também. Olha aqui. Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo, guardai todos esses mandamentos que eu hoje te ordeno. É algo coletivo. No dia em que passares o Jordão para a terra que o Eterno teu Elohim te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverá nelas todas as palavras desta Torá. Para entrares na terra que te dá o Eterno teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te disse o Eterno Elohim de teus pais.
E quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, como hoje te ordeno, no monte Ebal, e as cairás. Edificarás um altar ao eterno teu Elohim, um altar de pedras, não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do eterno teu Elohim, e nele oferecerás holocaustos ao eterno teu Elohim. Oferecerás sacrifícios e ofertas pacíficas, e ali comerás perante o eterno teu Elohim e te alegrarás. Por isso que nós não podemos remover de cima da pedra fundamental, porque aqueles símbolos ali são contra nós mesmos, que são símbolos judaicos. Que símbolo que tem ali? A menorá. Que símbolo que tem ali? A estrela de Davi. Então você está entrando debaixo da aliança, se comprometendo coletivamente. Não é individualmente, é coletivamente. Esse é o pensamento do judaísmo. Esse é o pensamento bíblico. Que eu não penso só em mim, não. Eu penso no outro. Porque se eu tenho que levar o benefício que eu tenho ao outro. Eu tenho que beneficiar o outro. É isso. Esse é o pensamento de Yeshua. Esse é o pensamento dos profetas. Esse é o pensamento da Torá. Esse é o pensamento bíblico. Essa é uma questão bíblica para nós. Então, coletivamente, nós vamos entrar debaixo dessa aliança. Exatamente. Mas o Eterno tem uma denúncia contra nós. Muito, muito chata. Muito, muito chata. Por quê que eu falo que é chata, Poliana? Por que é chata? Porque o Eterno disse que os filhos das trevas são mais prudentes que nós. São mais prudentes que nós. Sabe por quê, irmãos? Porque quando hoje pela manhã o Léo disse assim, tem pessoas que nem conhecem ali onde nós vamos. E no meio de nós. Não se oferece para uma ajuda em nada. Em nada. Você tem que participar. Você tem que estar junto. Se você não pode estar fisicamente, dê os seus recursos para participar. Eu sei que tem muitos aqui que têm respondido maravilhosamente, mas nós precisamos ser todos, é coletivo. Aí ele vai lá em Lucas e usa o texto lá de Lucas, vamos lá. Mas usou, irmão, sabe por quê? Aconteceram coisas aqui em volta de nós aqui, que exatamente na Paraxá Mishpatim, julgamentos, que são terríveis, para nos mostrar a prudência dos filhos das trevas e a imprudência nossa de reconhecer o momento, de confiar inteiramente em Elohim e naquilo que ele está nos mandando fazer. Olha como Yeshua fala aqui em Lucas, no capítulo 16 de Lucas. Essa parábola é muito interessante, por isso que eu falei, é uma situação chata, mas é chata nossa, porque a gente vai falando para vocês. Vocês têm que tomar providências. Olha aqui o que diz Yeshua, ele contando uma parábola. Havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-lhe, disse, que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo, agora, que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Ele é astuto, ele é rápido para raciocinar. Como é que ele vai ganhar dinheiro para sustentar a sua família? Ele é astuto. E quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamado a si, um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 batos de azeite. Disse-lhe, toma a tua obrigação e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. Louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Viu só? Ele arranjou um jeito de ter os recursos dele, de não falharem. Aqui, Yeshua não está exaltando esse administrador. Ele está chamando-nos para enxergar a prudência dele, desse administrador. E na sua geração, louva aquele senhor injusto administrador por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
Irmãos, o Eterno, quando nos levou para ali, ele disse que nós iríamos edificar o altar. Isso foi lá no mês de julho. Mas nós não esperávamos que ele, então, ele organizaria o sacrifício, tanto da manhã quanto da tarde. Por quê? Porque nós tínhamos o sacrifício da manhã e da tarde, nós perdemos lá atrás, há 18 anos atrás. Então, o Eterno agora, quando ele nos leva para casa, ele nos põe ali, no sol, na chuva, muito mal acomodados, mas fazendo o sacrifício. Até o dia que ele disse, o sacrifício da tarde tem que existir. Irmãos, nós estamos em dificuldade. O sacrifício da tarde precisa existir, ele é contínuo. Porque, irmãos, à tarde você faz 2 sacrifícios. Você termina um dia e recebe outro. 2 de uma vez só. Por isso que 3 vezes no dia orarei. Quando é 6:30 da manhã, tem outro sacrifício. Você já dormiu a noite inteira, já passou a metade do dia. Mas você precisa vigiar no seu dia de trabalho, que já vai chegar. Que horas que Elohim falava com Adão e Eva? No sacrifício da tarde. Na virada do dia. Encerrando um dia, começando o outro. Então, eles são chamados de sacrifícios contínuos. O que fazem os irmãos? O que fazem os irmãos? Não querem vir celebrar a Kabbalat Shabbat. Porque precisa fazer o sacrifício antes. Antes de celebrar a Kabbalat Shabbat, irmãos, nós fazemos com 45 minutos, não é? Com 50 minutos o sacrifício, oramos a palavra, cantamos com alegria. É esse o sacrifício da manhã e da tarde. Os irmãos não estão vindo, estão desacobertando o Kabbalat Shabbat, que é transmitido pela internet. Irmãos, isso é prudência, irmãos? Isso é imprudência. Enquanto os filhos das trevas foram sacrificar ontem, com sangue, ontem, o dia inteiro, juntamente com os jovens. Vocês sabem que eu não posso falar, mas vocês sabem quem é. Juntamente com os jovens, o dia inteiro tocava o atabaque, aguardando o sacrifício do animal. Para fazer a noite em Shabat. Vocês acham que isso é ou não é uma afronta, Lécia? É uma afronta. Nós precisamos ir embora. Nós não temos mais nada para fazer aqui. É só cumprir esses dias, pastora Célia. Aí não querem orar. Não querem orar. Eu sei que tem uma equipe de peso que ora e que está lá, faça chuva ou faça sol. Mas quando chega o final de semana, fica pior para nós. Porque fica mais pesado. Tem uma equipe lá e tem outra equipe aqui, para não parar lá. E outra equipe aqui, orando. Os irmãos deixam de vir. Irmãos, pelo amor de Deus, é o momento que você está construindo um altar, onde você tem que ter intimidade com o seu Deus, você precisa amá-lo. Você precisa amá-lo. Irmãos, tem tanta coisa para nós acertarmos aqui em 4 semanas, para irmos para lá. Tem várias coisas que nós vamos precisar de conversar claramente. Porque por causa da nossa imprudência, aí vem o Espírito e fala dessa imprudência. Dessa imprudência. Que o mau administrador foi mais prudente. Ele teve sagacidade em defender o que era seu. E você que diz amar Elohim e não tem, você não é rápido para poder sacrificar ao teu Elohim. Não é. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos como paralíticos. E o Eterno veio com antecedência nos dando salmo para orar, porque são tantos eventos que eu não posso falar aqui, que ocorrem graves conosco, graves, que a gente não pode nem tocar aqui, e vocês brincando com coisa séria. Vocês estão com paralisia. A paralisia é provocada por várias questões. Tem médico aqui que sabe. Aqui, ó, eu anotei. Privação total ou diminuição considerável da sensibilidade. Isso que é paralisia. Ou dos movimentos voluntários. Manifestada em órgãos ou sistema do organismo. Impossibilidade de agir, de operar, marasmo e entorpecimento. As principais causas da paralisia são, primeiro, distúrbios cerebrais, espasmos, hemorragia cerebral,
impede, te paralisa de agir. Segundo, as intoxicações com chumbo e com álcool. A intoxicação com álcool na Bíblia é porque você está cheio de soberba e de orgulho dos seus próprios pensamentos. Aí você está alcoolizado, ébrio. Ébrio. Te impede, você se torna um paralítico, te impede de agir. E o outro motivo são as infecções por vírus, como a poliomielite. Isso impede de você. Isso é paralisia. Impede você e eu agirmos. Quando nós estamos olhando a prudência de um homem ímpio e a imprudência de uma congregação que precisa cumprir a sua tarefa, precisa mudar-se, precisa assumir o sacrifício da tarde, custe o que custar. Custe o que custar, o da manhã e da tarde. Se você não pode chegar lá, faça na sua casa. Mas procure ir até, estar juntos. Ó, irmãos, se vocês não creem, eu vou falar uma coisa para vocês. Os maiores movimentos da congregação serão nos 2 sacrifícios. Vou te adiantar isso. Os maiores movimentos da congregação serão nos 2 sacrifícios. Porque no sacrifício, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar, ele vai ensinar a palavra, não vai? E vai falar, e vai te dar direção. E você vai sentir gozo e alegria. Não despreze o que Elohim colocou na sua mão. Não seja imprudente. É essa a denúncia do Espírito para nós. De imprudência. Quando aqui a coisa sai, ó, vigilância o dia inteiro para sacrificar à noite. Como sacrificar aos seus ídolos. Não é um Deus vivo. Não é um Deus vivo. E o que produz a paralisia espiritual? Eu vou te mostrar, nós vamos começar a orar. Aí você vai ver que quando o Eterno nos colocou orando o Salmo 17, por quê? Porque o pé pode vacilar e escorregar. E você pode não ter como retornar. Se o pé vacilar ou escorregar. Para não vacilar, ele vigiou por nós. E nos colocou orando a palavra. Nós não sabíamos, Francisco, que começamos a orar a palavra. Foi alguém que me entregou todos os salmos assim, ó, sobre vacilar o pé. Hein? É, exatamente. É falta de firmeza quando o pé vacila. É falta de firmeza, não é? Perde o vigor, a força, enfraquece. Você entra em dúvida. Será que é mesmo? Será que ele vai fazer mesmo? Isso é vacilar. Olha como ele vigiou por nós. Pega a sua Bíblia aí no Salmo 17. Vamos começar. Aqui, no Salmo 17, você está orando contra o ímpio que tem se levantado contra você. Então, colocamos a vigiar por causa olha a oração de Davi. Ouve, ó Eterno, a minha... Pode ler comigo. Ouve, ó Eterno, a minha causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto. Atentam, olhos à razão. Sondaste o meu coração e me visitaste de noite. Examinaste-me e nada achaste. A minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, tá vendo? Os meus pés não vacilem. Nós estávamos orando pelos acontecimentos de ontem e não sabíamos que ia acontecer. Nós não sabíamos. Olha, eu te invoco, ó Elohim, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha oração. Faze maravilhosas as tuas bondades, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fitam os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa
e com o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, ó Eterno, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio. Pela tua Torá, pela tua espada, olha aí, ó, teu mandamento. Ó Eterno, com a tua mão, livra-me dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada. Fartem-se deles os seus filhos, e deem ainda aos sobejos aos seus pequeninos. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Porque ele diz, livra minha alma do ímpio, e ele ora para que o Eterno livra minha alma pela tua espada, porque o ímpio se levanta fazendo os seus próprios sacrifícios aos seus deuses, afrontando Elohims e afrontando aqueles que amam Elohims. Então, só oração para nos livrar, porque nós, como imprudentes, deixamos de ter um relacionamento com Elohims, porque eu não quero ir, ou porque eu julgo segundo a minha cabeça. Irmãos, nós não podemos fazer isso, não. Essa é a denúncia contra nós. Como é que você quer enfrentar o inimigo se você não é capaz nem de amar o seu Deus? Nem de amar. O outro salmo é o Salmo 38. Aqui já vai falar do nosso pecado. Do nosso pecado. Davi vai fazer uma petição. 38. Mas ele vai pedir para não deixar o pé escorregar. Ficar indeciso. Excitar-se. Ó Eterno, não me repreendas. Ó como é o pecado pessoal, ó. Olha aqui. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Porque ele vai te corrigir, me corrigir. Aí ele te põe você e eu em aperto. Olha aqui, ó. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido. Ando lamentando o dia todo. Os meus lombos estão cheios de dores. Não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e totalmente quebrantado. Dou gemidos por causa da angústia do meu coração. A angústia é por causa do pecado. Eterno, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. O meu coração está agitado. A minha força me falta. Até a luz dos meus olhos me deixou. Os meus inimigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Os que buscam a minha vida me armam laços. Os que procuram o meu mal falam da minha ruína. Imaginam engano o dia todo. Por quê? Porque eu não aceito disciplina. E eu fico testando Adonai. E eu fico peitando Adonai. E eu fico... aí eu vou sofrendo dessa forma aqui. Igualzinho Davi descreve. Porque ele vivia isso aqui. Ele vivenciou isso aqui. Ele aprendeu pela experiência. E nós estamos aprendendo pela experiência. A você não se considerar, não se elevar. Olha aqui, ó. Eu sou como surdo, olha o versículo 13. Que não ouve, e como mudo que não abre a boca. Sou como homem que não ouve, em cuja boca não há réplica. Em ti, ó Eterno, espero. Tu, Eterno, meu Elohims, me ouvirás. Pois eu disse, não permitas que se alegrem de mim, e se engrandeça quando resvala o meu pé, tá vendo? Pois estou prestes a cair. A minha dor está constantemente perante mim. Confesso a minha iniquidade. Entristeço-me por causa do meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e são fortes. Aumentam os que sem causa me odeiam. Os que pagam mal pelo bem me caluniam, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, ó Eterno. Ó meu Elohims, não te distancies de mim. Apressa-te em meu auxílio. Ó Eterno, minha rolas. Olha o Salmo 73 do que o Leomar estava falando pela manhã. Olha aqui, no Salmo 73. É só ler a palavra que você vai entendendo direitinho da nossa imprudência, da nossa não vigilância.
Não é o 73, que olha como é que ele começa. É Asaf. Isso aqui, irmão, se você acha que por você estar na casa do Eterno, você não passa por isso. Quem era Asaf? Era um músico famoso no período do rei Davi. Líder da música. Olha o que acontece com Asaf por causa da soberba do seu coração. Por que nós ficamos com paralisia espiritual? Por causa do álcool, de estarmos ébrios, soberbos. Olha aí, ó. Verdadeiramente bom é Elohim para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha bem. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois isso aqui chama, isso mesmo, Roberto, isso aqui chama confissão de pecado. Irmãos, que você seja uma mulher e você seja um homem de hombridade para dizer, eu pequei. Tem um negócio de manter tudo tão escondido e tão... Aí eu vejo Davi abre a boca e anuncia. E o que ele não anuncia, Elohim anuncia. O que ele fez em oculto, eu vou fazer à vista de todos, para que você aprendesse com Davi. Aí você não quer ensinar os outros, quer manter calado, enquanto eu me calei com o meu pecado, os meus ossos se secaram. Se secaram, porque você encobriu. Olha a confissão de Asaf. Olha aqui. Pois eu tive inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade do ímpio, não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não têm limites as imaginações do seu coração. Eles zombam, falam com malícia. Na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem, como sabe Elohim? Ou há conhecimento no Altíssimo? São muitos, assim, os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, em vão purifiquei o meu... Em vão eu participei de sacrifício e mais sacrifício. É isso aí. Ó, em vão eu purifiquei o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, viu? Até que eu entrei. Ele foi para o altar. Ele foi para o altar. Se apresentar como erguido diante do altar, levando o seu animal. E subir a rampa do altar para se apresentar a Elohim. Para matar, fazer menos viva essa natureza carnal, animal nossa. E assim alcançar arrependimento. E assim alcançar. Lê, Léo. Até que entrei no santuário de Elohim, então entendi o fim deles. Viu? Entendeu. É ou não é no sacrifício que você tem rejeitado? É ou não é no sacrifício que você não está dando confiança? Domingo de manhã, às 8 horas da manhã, tem muitos irmãos que estão indo. Muitos. Muitos. Mas você tem que saber e tomar posse dos dois sacrifícios, de manhã e da tarde. Como a nossa geração aprenderá se nós não fizermos? Francisco está falando, é verdade. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, versículo 18. Tu os lanças em destruição, quando repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que o acorda, assim, ó Eterno, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, sabe por que ele sentiu picada nos rins? Porque o rins é o órgão filtrador. E ele sabe que ele estava impuro para se apresentar diante de Elohim. Por isso que ele sentiu picada nos rins. Ele estava em sua natureza animal. E era um homem ilustre da casa do Eterno. E sobre os rins, a Ritana está lembrando que está o cinto da fidelidade. Está vendo? Estava embrutecido, olha.
e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha o que faz a nossa natureza animal. Isso chama ressurreição dos mortos. Que depois nós vamos lá no capítulo 5, para nós encerrarmos de João. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guia-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Elohim é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Elohim, pois o meu refúgio, Elohim, anunciarei todo. O altar serve para quê? Para aproximar. Ter intimidade com Elohim. É para isso que serve o altar. O Salmo 94, versículo... Salmo 94, é pequenininho, 94, que ele vai falar do vacilo dos pés, da oscilação, da não firmeza, né? Está indeciso. Olha aqui. Ó Eterno, Elohim da vingança. Ó Elohim da vingança, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, ó Eterno, até quando os ímpios saltarão de prazer? Proferem coisas duras, gloriam-se todos que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tiro. Irmão, só um minutinho. Essa semana, nós estávamos no sacrifício da tarde, e o prédio em frente, na rua Dom Fernando, lá do outro lado da rua, eles, antes deles começarem a colocarem um som na maior altura, totalmente uma banda, Leonardo que diz que é antissemita a banda, né? Como é? Rodovia, botou na maior altura, porque eu sabia. Ela não tinha instrumento nenhum, não, hein? Nós estávamos só cantando a capela, Fabiano. Poliana. Ele colocou, ele fez num domingo e fez essa semana. Antes um pouco eu chorava, comecei a chorar. Daí a pouco Satanás mostrou as garras dele. Daí a pouquinho. Nós ainda não tínhamos terminado o sacrifício. A música é cantando para o diabo. Então, é por isso que nós precisamos vigiar e sermos prudentes. Não é agirmos com imprudência, é atender aquele que nos fala e denuncia o nosso pecado, a nossa imprudência, a nossa falta de firmeza. E não vigiar, né? Dizem, o Eterno não vê, versículo 7. E nem para isso atento o Elohim de Jacó. Atendei honestos dentre o povo, vós insensatos, quantos sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que repreende as nações não castigará. O que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Eterno conhece os pensamentos do homem e sabe que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Eterno, a quem ensinas a tua Torá. E tu lhes dás descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Eterno não rejeitará o seu povo, jamais desamparará a sua herança. O juízo voltará a ser fundado na retidão, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Eterno não for o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, ó Eterno, me susteve. Multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados. As tuas consolações alegraram a minha alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tirando vantagem da Torá? Acorrem com estrépito contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Eterno é o meu alto retiro, o meu Elohim, a rocha em quem me refugio. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, os destruirá. Nós estávamos orando tudo isso aí, antes dos acontecimentos fecharem no final do ciclo.
do ciclo de 6 dias. Antes de fechar, nós já estamos orando para quê? Para vigiar por nós, para que o nosso pé não escorregue, para que não venha dúvida no coração da congregação. E ela venha fraquejar por causa da denúncia do Espírito. Então, ele é mais do que fiel quando ele fala. Ele sabe o que está falando. Ele conhece o nosso coração, né? Que somos imprudentes, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. João, no capítulo 5 de João, depois eu quero chamar os levitas para nós cantarmos o Salmo 121, ao invés de lermos o Salmo 121, nós cantarmos o Salmo 121. Como? Como que você... Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Elohim, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o nosso pé. Tá? Manterá o nosso pé firme. Olha aqui, ó. Olha o versículo. Primeiro ele fala na ressurreição dos mortos. Olha. No capítulo 5 de João, o versículo 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Acontecerá essa ressurreição mesmo, abrir a terra e os mortos saírem. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticam o mal para a ressurreição da condenação. Por isso que a natureza carnal tem que estar subjugada. Que aqui ele está falando das duas ressurreições. Agora passa a página, vê no versículo 44. Como podeis crer, recebendo glórias uns dos outros? 44, 5:44. Como podeis crer, recebendo glórias uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Elohim? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresces em Moisés, na Torá, crereis também em Yeshua, em mim, pois ele escreveu a meu respeito. É isso que ele está falando. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como, se você não observa a Torá, como você vai crer em Yeshua? Como você vai ouvir o que Yeshua está dizendo? E o Espírito dizendo que somos imprudentes? Que o mau administrador, que o mau administrador é mais prudente do que os filhos da luz? Como? Se eu não creio. Eu não creio nem na Torá. Eu não luto para fazê-la cumprir. Ela exige que eu cumpra o sacrifício da manhã e da tarde. Chama-o de sacrifício contínuo. E eu não dou importância nenhuma. Você acha que você vai crer em Yeshua? Não vai crer. É isso que João está dizendo aqui no capítulo 5. Porque a nossa natureza carnal que não nos permite.